conheçam Nick. Ela nasceu em 2002. Ela era uma mulher trans de 17 anos que vivia em Washington, Estados Unidos. Nick foi descrita como uma pessoa alegre e bastante humilde também. As pessoas que falaram sobre ela disseram que ela sempre soube quem era ou o que queria fazer de sua vida, que aspirava em ser maquiadora da Nicki Minaj, que queria muito participar de um programa de TV voltado para modelos, porque ela acreditava muito no seu potencial. Nas matérias se diz que em junho de 2019, Nick estava passando alguns dias na casa de amigos, que no dia 5 de junho ela saiu, acabou conhecendo um homem, ficou fora de casa até às 5 da manhã, voltou para casa, dormiu e que no dia 6 ela saiu com esse homem de novo. Ainda nas matérias, não se especifica quando os amigos de Nick começaram a procurar por ela, só se diz que eles acharam estranho porque ela ainda não tinha voltado, ligaram para seus pais, informaram o que estava acontecendo, e então os pais de Nick, muito preocupados, ligaram para a polícia, contaram tudo o que sabiam e os policiais começaram as investigações. Assim que eles começaram a falar com os amigos de Nick, eles contaram que no dia 5 ela foi até um bar, que enquanto estava nesse bar, um homem chamado David, de 25 anos, de nacionalidade russa, se encantou por ela, se aproximou, começou a conversar e a convidou para se juntar com ele e seus irmãos. Nick então ficou ali conversando com eles. David lhe deu um casaco porque estava muito frio, também lhe ofereceu algumas bebidas e então eles passaram a noite toda ali. Depois que voltou para casa, Nick pediu para um de seus amigos um celular emprestado, entrou em sua rede social, continuou conversando com David e após algumas conversas, eles marcaram de se encontrar novamente no dia 6, porque David disse para ela que lhe daria um celular, já que percebeu que ela não tinha e estava usando o celular de outra pessoa. No dia 6, David foi até a casa de Nick, a pegou e depois disso ele dirigiu e os amigos dela depois disso não sabiam para onde ela foi. A partir daí, os investigadores foram atrás de David, porém eles não conseguiram encontrar David em local algum. No final de junho, eles decidiram ir até os irmãos de David. Os dois irmãos dele contaram que não sabiam onde ele estava, deram aos policiais o telefone dele, o número do celular dele, e então os policiais começaram a ligar, porém David nunca atendeu. Ainda durante as investigações, se descobriu que após o encontro com Nick, David comprou uma passagem para a Ucrânia, viajou para o país e que enquanto estava lá, ele ligou para um amigo e pediu que ele sumisse com seu carro. Somente em setembro de 2019, David voltou para os Estados Unidos. Assim que os policiais souberam que ele estava no país, eles o levaram para ser interrogado e assim que ele começou a ser interrogado, ele confirmou que sim, conhecia a Nick. Ele disse que os dois se conheceram no dia 5, trocaram endereços, que no dia 6 ele foi até a casa da amiga dela, a buscou de carro e depois disso ele dirigiu até a casa de seu irmão, onde estacionou e ficou ali conversando com Nick. Durante essa conversa, segundo ele, Nick contou a ele que era trans. A partir desse momento, ele mandou que ela saísse imediatamente de seu carro, que não queria nada com ela, e depois disso, segundo ele, Nick saiu e ele nunca mais a viu. David ainda continuou dizendo que se envolver com Nick era completamente inaceitável na cultura russa, falou que ele jamais teria qualquer envolvimento com ela se soubesse que era trans, enfatizou que não teve nenhum tipo de relação com Nick e que não tinha mais nenhuma informação a respeito dela. Quando questionado sobre o que fez após Nick ir embora, David disse que passou a noite toda bebendo, que só voltou para casa tarde da noite e que depois ele foi dormir. A partir daí, a polícia decidiu verificar os registros do celular dele, se confirmou que David estava mentindo, porque logo após estar na frente da casa de seu irmão, os registros mostravam que seu telefone foi detectado em uma montanha e não em um bar. Ainda de acordo com os registros telefônicos, David também ligou para uma locadora de vídeos adultos, ligou também para alguns anúncios de acompanhante, indicando que ele queria procurar uma mulher para se encontrar com ele aquela noite e que ele também queria ter algo mais íntimo
com essa tal mulher. Como os investigadores não tinham nenhuma evidência física e nem nada concreto contra David, ele foi liberado, eles continuaram as investigações, porém demorou um pouco para que eles conseguissem algo contra ele. Em dezembro de 2019, um homem estava caminhando na montanha onde o celular de David foi detectado. Enquanto estava ali caminhando, ele encontrou algo diferente, ligou para a polícia e pediu que eles fossem até lá, e assim que chegaram ali, eles encontraram Nick sem vida. Na verdade, inicialmente, por causa do tempo que passou, eles não sabiam que era ela, então ela passou por uma análise, se confirmou que era Nick e ainda se confirmou que ela perdeu a vida porque alguém a estrangulou. Após isso, David então foi preso, ele ficou aguardando seu julgamento, que aconteceu esse ano, em agosto de 2021, e durante seu julgamento, a mãe de Nick testemunhou. Ela disse que Nick sempre foi uma pessoa incrível, feliz, que procurava ajudar todas as pessoas a seu redor e que ela estava muito triste por ter que passar por toda essa situação. Ainda no tribunal, os promotores disseram que todas as evidências nesse caso mostravam que David tirou a vida de Nick depois de saber que ela era trans e que ele fugiu do país tentando evitar ser encontrado. Ao contrário dos promotores, os advogados de defesa disseram que David confirmou que sim, era culpado, porém que tudo o que aconteceu foi em legítima defesa, porque ele só estava tentando se defender. David foi a única pessoa a testemunhar em sua defesa, então, durante todo o seu testemunho, ele afirmou que era verdade o que seus advogados estavam dizendo, porque, de acordo com ele, enquanto estava no carro com Nick, as coisas ficaram um pouco mais íntimas e teria sido nesse momento que ele descobriu que ela era uma mulher trans. Ainda durante o testemunho de David, ele informou que assim que descobriu que Nick era trans, ele a empurrou, se afastou bruscamente, começou a gritar mandando que ela saísse de seu carro, porém ela não saiu. De acordo com ele, Nick pegou uma arma que ele guardava no carro. Quando ele percebeu que ela estava com esse objeto em mãos, ele pegou um carregador que tinha. Ele falou que ficou com o carregador tentando afastar Nick, mas do nada o carregador escorregou e, sem querer, ele acabou tirando a vida dela. Ainda durante esse testemunho, ele disse que ele tinha muita vergonha do que aconteceu, que ele não queria que sua família soubesse que ele teve algum contato íntimo com Nick, que isso seria muito ruim para ele, porque sua família ficaria bastante decepcionada. Após o testemunho de David, um dos promotores também foi ouvido. Ele disse que não acreditava nessa história de legítima defesa, que ele acreditava que o que David fez foi intencional e que ele tirou a vida de Nick porque ele se sentiu enganado por ela. O advogado de defesa de David disse que o que David fez foi apenas dar um empurrão em Nick, que teria sido ela quem foi pra cima dele e que pegou a tal arma. E ele ainda falou que David só empurrou Nick porque ele não queria ter algo mais íntimo com alguém que nasceu homem e que qualquer outra pessoa teria agido da mesma forma que ele agiu. Essas foram exatamente as mesmas palavras que ele utilizou. Esse advogado ainda disse: Nick não está aqui hoje não porque ela era trans, mas porque o Sr. David foi colocado em uma situação onde ele precisou se defender. Antes do final da audiência, o juiz também falou com todos e ele acabou declarando o seguinte: todos nesse tribunal tiveram 17 anos em algum momento de suas vidas. E vocês sabem, ela poderia ser um filho ou uma filha de qualquer pessoa que está aqui. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, David foi sim considerado culpado e recebeu 19 anos e meio de prisão. Fora do tribunal, a mãe de Nick também foi ouvida e no mesmo dia que acabou o julgamento, ela postou um vídeo em uma de suas redes sociais e disse: estou muito grata que a vontade de Deus foi feita hoje. Ela era apenas um bebê. Ela era apenas uma adolescente e David tirou a vida dela. Ele a tirou de nós. Ele poderia simplesmente ter ido embora. Nick tinha tanto potencial. Ela nunca vai se formar no ensino médio e nem celebrar seus 18 anos. Nós vivemos com isso todos os dias. Nunca mais será a mesma coisa. Nunca mais será a mesma coisa porque ele escolheu tirar a vida da minha filha. Nick, que foi amada por tantos e tocou o coração de todos.
Eu só quero agradecer a todos por amarem meu bebê e por levarem esse homem à justiça. Eu sou eternamente grata a todos vocês. Após tudo o que ocorreu, a mãe de Nick se transformou em uma ativista. Ela começou a dizer a todos como pessoas trans são tratadas. Teve o apoio de muitos nessa causa, porque a comunidade já lutava há muito tempo por isso, e todos começaram a pedir justiça por Nick. Além disso, foi aprovada em Washington a Lei Nick. Essa lei impede que um réu use em sua defesa que se sentiu incomodado ao descobrir que a pessoa com quem estava era gay e que por isso não deve ser responsabilizado pelos danos que causou. Atualmente, Washington é um dos poucos lugares onde proíbem o uso dessa defesa, porém existem ainda muitos outros lugares nos Estados Unidos que aceitam. Na página de uma rede social que se intitula Justiça por Nick, eles também falaram sobre o caso dela e escreveram: as tentativas da defesa de pintar Nick, que era apenas uma garota de 17 anos, como sendo responsável pelas ações contra ela, foram terríveis para nós e para sua mãe também. Não existe desculpa para isso. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Quero deixar um aviso aqui para vocês que no mês de dezembro, assim como eu fiz em dezembro de 2020, eu vou trazer muitos casos que aconteceram no Natal. Em dezembro de 2020 foi o mês inteiro só de casos que aconteceram no Natal. Eu vou tentar fazer isso novamente agora em dezembro, só que eu não sei se eu vou conseguir fazer o mês todo, então eu quero deixar já avisado para vocês que a maioria dos casos vão ser nessa abordagem, tá? De festas de fim de ano, tá bom? Então é isso. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes, não saia daqui sem deixar o seu comentário e sem deixar o seu like, que é muito importante para mim. Agradeço a cada um de vocês por estar aqui assistindo os vídeos. Saibam que eu sou grata demais. E eu espero vocês aqui sempre para um próximo vídeo, que sai geralmente na segunda, quarta e sexta, às 7 da noite, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.